Boa noite, meus irmãos. Nós convidamos os irmãos para que se acomodem no santuário. Nós iremos dar início ao culto de adoração ao nosso Deus. Deus está conosco. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Com esse texto nós damos a abertura ao culto desta noite. Nós teremos o prelúdio. Nesse instante em que o piano estará tocando o nosso prelúdio, nós vamos estar orando ao nosso Deus para que Ele esteja falando aos nossos corações. O nosso propósito aqui é única e exclusivamente estar adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, exaltando o nosso Deus. Então vamos estar pedindo para que Ele esteja recebendo a nossa adoração e pelas suas misericórdias, que os nossos corações, as nossas mentes sejam limpas pelo Espírito de Deus, para que o nosso louvor e a nossa adoração seja perfeita para o nosso Deus. Estaremos fazendo alguns anúncios que se faz necessário nesse instante. Os cultos da semana. Na terça-feira, o culto será em casa de Maria da Conceição Lira de Vargas, na rua Nelson Ramos, número 556. E na sexta-feira, o culto em casa de Luzia Silva Damaso, na rua Antônio Rodrigues de Oliveira, 365. No próximo domingo, haverá aqui na igreja a reunião da União de Homens, da ABAMES. E a nossa Sociedade de Homens deve se fazer presente. Vai ser às 15 horas. É a reunião da ABAMES que se realizará aqui na nossa igreja às 15 horas. No próximo domingo, também é segundo domingo do mês, é o dia do celeiro do amor. Nós lembramos aos irmãos para que no culto da manhã os irmãos não esqueçam aí de trazer aí os seus gêneros alimentícios, para então nós estarmos fazendo a ação social da igreja. No próximo domingo, celeiro do amor. Nós vamos dar continuidade no culto
conosco e queremos estar sempre em sua presença. Vamos cantar o hino Precioso é Jesus para mim. Convido a igreja que se coloque de pé para cantarmos. Eu convido os irmãos para permanecerem em pé, abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 33. Salmos 33, nós faremos a leitura de todo este capítulo de forma alternada. Salmos 33, eu começo no primeiro versículo até o final, a leitura alternada. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor.
Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros. Porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo se apareceu. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do coração de geração em geração. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O cavalo é vão para a segurança e não livra ninguém com a sua grande força. Para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos da fome. Pois ele alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu nome. Amém. Oremos ao Senhor. Somos-te gratos, Pai de amor, por estarmos, ó Deus, reunidos na tua casa, Senhor, na tua presença, ó Deus, para te prestar este culto de adoração, este culto de louvor ao teu nome e a quem só a ti nós devemos a adoração e o louvor, ó Deus. Nós te suplicamos, Pai bendito, que tu recebas a nossa adoração. E que, ó Deus, tu possas estar falando, Senhor, aos nossos corações nesta noite, para que possamos, ó Deus, sairmos daqui, Senhor, cheios da tua vontade, do teu querer, entendendo, Senhor, o teu propósito em nossas vidas, ó Deus. Nós te pedimos, Pai bendito, que tu estejas recebendo cada elemento aqui apresentado nesta noite, Senhor, que seja, ó Deus, para a exaltação de Jesus Cristo e para o crescimento dos teus filhos aqui reunidos, Pai. Te pedimos, ó Pai, que tu conduza os teus filhos que ainda estão a caminho desta localidade, que tu os tragas na tua paz, para que eles aqui também possam, junto conosco, estar te adorando e prestando culto a ti. Pedimos que tu esteja, Deus, abençoando cada um de nós. Fale, Senhor, nesta noite aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, sermos, onde quer que estejamos, testemunhas tuas, e que possamos, ó Deus, durante esta semana, aplicar tudo aquilo que tu tem a nos dizer nesta noite, Senhor, para que o teu nome seja exaltado em nossas vidas, Pai bendito. Nós te pedimos que tu fique conosco, abençoando os teus filhos, abençoando os enfermos da tua igreja que não possam estar aqui nesta noite, mas onde estiverem, que eles possam estar com os pensamentos voltados para ti, em adoração a Jesus Cristo, Pai bendito. Nós te pedimos estas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós passaremos aos cânticos e nós passamos a palavra ao grupo de louvor. Continuamos a adorar e louvar o nome do Senhor, porque o nosso coração se alegra em Deus, porque o nosso coração confia nele, amém? E por isso nós nos alegramos nele e podemos dizer que ele é digno de toda a nossa honra, de toda a nossa adoração. Eu queria fazer uma pergunta, irmãos. O título do nosso culto é Deus está conosco, amém? Isso é um fato. E queremos estar sempre em sua presença. Essa é a nossa primeira parte do programa. E quando nós saímos daqui, nós saímos da presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é só estar aqui nesse momento de comunhão agradabilíssimo, por sinal, é muito bom, né?
está na casa do Senhor. Mas quando a gente sai daqui, a gente sai da presença do Senhor? A gente não sai. Isso aí é amém para todos? A gente não sai da presença do Senhor porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e esse Deus mora nele. Amém? Vamos louvar ao Senhor dizendo: digno, ó digno, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ele venceu a morte quando ressuscitou. Por isso o nosso coração se alegra nele. Ele é digno. Digno. Estás entronizado, tu que estás entronizado entre os querubins, na glória, tu que estás entronizado entre os querubins. Só igreja. Exaltando ao Senhor, digno, ó digno, digno de louvor. Ele é o Senhor. Que os nossos visitantes ficassem de pé para a igreja cumprimentá-los. Os irmãos que não são membros da igreja, que dão-nos a honra
da presença. Nós temos o pastor, que irá nos trazer a mensagem. Temos essa família que tem vindo aqui à nossa igreja. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus aqui em nosso meio. Temos lá, você é evangélico? Evangélico, amém, Deus seja louvado. Tem uma outra família aqui. Deus abençoe vocês. Eu gostaria agora que a nossa igreja cumprimentasse a vocês, dando assim as boas-vindas em nome de Jesus a vocês que estão aqui conosco. E vamos ficar de pé que nós vamos continuar exaltando ao Senhor e agora glorificando, dizendo que Ele é muito bem-vindo aqui neste lugar. Jesus é bem-vindo aqui. E nós louvamos e exaltamos o seu nome, porque o nosso coração se alegra nele. Amém? Vamos demonstrar essa alegria. Nos reunimos aqui para adorar o nosso Rei, para celebrar sua fidelidade. Ele prometeu que entre nós sempre estará. Vamos declarar Hosana, Hosana. E o povo de Deus faz assim, ó, saudando a Jesus Cristo que está aqui neste lugar. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana. Nos reunimos aqui para adorar ao nosso Rei, para celebrar sua fidelidade. Ele prometeu que entre nós sempre estará, por isso nós exaltamos o seu nome. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana. Bem-vindo aqui, por isso que nós louvamos e exaltamos ao Deus Todo-Poderoso. E é isso que nos faz cantar. Quem lembra dessa música? É isso que nos faz cantar. Os antigos, né? Do vil pecado, livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. E por isso que eu posso cantar. Eu fui quebrantado pelo amor de Jesus que venceu a morte e
ressuscitou. Louvado seja o nome daquele que morreu, mas vive e reina para todo sempre. De graça recebi, eu não merecia nada por sua cruz. Amém? Vamos falar juntos? Jesus Cristo vive e reina para sempre. Vamos dizer? Jesus Cristo vive e reina para sempre. Amém?
Louvado seja, irmãos, podemos assentar. Nós passamos agora a chamada para o culto infantil. E as crianças têm um lugar separado onde prestam culto a Deus com linguagem e literatura própria para elas. Boa noite, igreja. Com muita alegria, né, que mais uma vez estou aqui à frente para comunicar à igreja que as crianças ainda estão falando e aprendendo que só existe um único Deus digno de ser louvado, né? E hoje nós estaremos tratando do tema Deus está em todo lugar e Ele sabe todas as coisas. E hoje a gente vai estar falando sobre Jacó. Jacó, ele cometeu um erro, tentou fugir do seu irmão, mas de Deus a gente não consegue fugir, não, né? E eu agradeço a Deus por isso. Eu gostaria que os irmãos olhassem os anúncios referentes ao departamento infantil que se encontra no boletim, a respeito também da EBF que está se aproximando. Se você tem interesse de participar, de contribuir conosco, que vocês possam nos procurar. Também eu gostaria de falar sobre o culto doméstico, né? Todo domingo as crianças levam uma atividade para ser feita em família. Isso não é, a importância não está em si na atividade, mas está em reunir a família para falar da palavra de Deus. Então que você possa estar se reunindo com seu filho para fazer o culto doméstico. E com muita alegria eu chamo a tia Joyce, que já está terminando a licença dela aí. Ela disse que já está boa para trabalhar. E ela vai estar orando agora. Domingo que vem nós temos a nossa reunião, meninas, 18 horas, tá? Ela vai estar orando. As crianças chamam as crianças. Venham as crianças, venham crianças. Venham. Até esqueci que as crianças precisaram vir aqui à frente. Vamos nos colocar de pé mais uma vez? E assim nós vamos agradecer, engrandecer e suplicar ao nosso Senhor, que é o dono, né, que seja o dono da vida de cada uma dessas crianças. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, nós te damos graça, toda honra e toda glória, porque até aqui o Senhor nos conduziu, e nos conduziu com alegria e saúde. Nós não conhecemos os corações de cada um aqui, Senhor, mas o Senhor conhece. E o que te pedimos é que o Senhor sonde e vá cuidando, Senhor, de cada um dos teus filhos aqui presentes. Ó Deus, nós te pedimos especialmente nesta hora, por cada uma dessas crianças aqui, ó Deus, pelo culto que será conduzido, ó Deus, através das tias, Senhor, que esse culto seja para honrar e glorificar o teu nome, que as palavras ali ditas não sejam da boca do homem, mas venha de ti, Senhor, que teu Espírito Santo use, Senhor, a cada tia que estará ali com essas crianças, para que a tua palavra seja falada, ó Deus, seja ouvida e penetre no coração dessas crianças, ó Deus, e frutifique a cada instante, ó Pai. Guarda essas crianças lá naquela sala, cuida delas, livrando-as de todo mal, de todo pequeno acidente, até o mais grave, ó Deus. Que o teu nome seja exaltado por mais uma vez nesta noite, e que o teu Espírito Santo esteja presente lá também, ó Deus, e que os teus anjos guardem os teus filhinhos, ó Pai, durante este culto que eles irão prestar a Ti. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Podeis assentar, igreja, e as crianças vão com a tia, aqui pelo meio. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Com esse texto nós introduzimos a dedicação dos dízimos e das ofertas
E nesse instante nós convidamos os irmãos que têm dízimos e ofertas para estarem cultuando a Deus neste momento. Nós queremos dizer que os dízimos é obrigação da membresia da igreja. Cada crente que tornou-se membro da igreja tem a obrigação de entregar o seu dízimo. Mas nós queremos dizer aos nossos visitantes e amigos que aqueles que, porventura, em seu coração sentir o desejo de ofertar neste momento como culto a Deus, fiquem totalmente à vontade. Nós vamos estar ouvindo uma música e nesse instante os irmãos podem trazer aqui os seus dízimos e ofertas. Deus esteja abençoando os irmãos. Neste momento de dedicação, nós temos também um instante de gratidão a Deus, de membros da igreja. Sempre há alegria quando os irmãos compartilham com a igreja da alegria que tem em agradecer a Deus. Nós convidamos para que venham aqui à frente os irmãos Eunice e Vicente. Vou deixar que o Vicente diz o motivo deles estarem aqui à frente e depois nós vamos estar orando ao Senhor. Meus irmãos, é motivo de alegria, assim. Quem vai fazer os agradecimentos é a irmã Eunice. Mas eu queria dizer uma palavra antes dela agradecer, que nós ficamos muito felizes hoje na parte da manhã, quando ouvimos aqui alguém vindo aqui manifestando a sua data de aniversário, que foi 80 anos, e depois veio 85. Mas agora eu fico muito mais feliz que estou completando 87. Passei vocês, não é? Mas eu tenho uma outra coisa para dizer para vocês. Só que eu queria dizer para vocês, fiquem felizes com isto, mas eu quero que vocês fiquem muito mais felizes quando nós completarmos boda de prata. Nós estamos muito felizes. Terça-feira ele fez 87 anos e hoje, há 7 anos atrás, nós estávamos casando. E era uma surpresa muito grande para toda a igreja, para a família. Era uma surpresa muito grande eu casar com Vicente. Mas Deus foi quem indicou. As minhas orações eram de joelhos, ajoelhada e pedindo a Deus. E Deus, e eu falo com ele, Vicente, é Deus, né? Porque eu poderia pensar, não é pela cor, mas assim, aqui na igreja eu não tinha de maneira alguma nem falar, nem pensar em casar com Vicente. Mas Deus falou assim, não, você vai casar com Vicente. Vicente, eu deixo para você isso aqui. Não se esqueça, anote, uma vida foi dada a você. Você é importante e forte, mas necessita de suporte. Valorize o filho. Não se esqueça e anote. Um espírito foi dado a você. E que você tem feito disto. Saiba que Deus é forte. E Cristo se doou só para você viver. Vicente, diante da igreja, diante de Deus, eu tenho muito que te agradecer.
agradecer. Ninguém diz, né? Mas como eu necessito de você. Nas horas difíceis de enfermidade, nas noites, quem tem me acolhido é você. Os filhos são filhos, os netos têm a vida deles, os filhos também. Mas quem está presente ali, sempre é você. Em todos os momentos, que é um chazinho que você precisa. Nas minhas tonteiras, labirintite, você está sempre me segurando forte. Porque você é um homem forte. Porque Deus te deu essa saúde. E deu você para mim. Porque eu precisava de um suporte. Que é você. Mas, meus irmãos, gratidão para mim, para ela, para você, só aquele que reconhece na sua vida o poderio inevitável, o poderio de Jesus. Só Jesus pode fazer isso por nós. Se querer servir a Cristo, tem de muito o que fazer. Nós vamos louvar o Senhor ainda com uma música que todos conhecem. Mas antes de louvar o nosso Deus, nós queremos. Vamos então louvar o nosso Deus. Vamos cantar. Depois vocês podem até louvar com a gente, se quiser. O Senhor te abençoe e te guarde. Para a casa do Senhor, uma pequena oferta para esse tempo que nós servimos ao nosso Deus. Eu vou pedir que os irmãos permaneçam aqui à frente. Eu vou convidar a Cileia. Vem aqui, Cileia. Nos conduz a Deus nesta oração, nesse momento tão alegre. Vamos agradecer a Deus. Conduza-nos à presença do Senhor nesta oração. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, honra e glória ao Teu nome, Pai. Como é bom podermos estar na Tua casa, nesse dia que nós lembramos a cruz vazia do nosso Senhor e nosso Salvador. Muito obrigada, Santo Deus, pela alegria, pelo privilégio, pela gratidão. Estamos aqui diante de Ti, Pai, rendendo glórias e honra ao Teu nome. E te agradecendo pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por realizar, Santo Deus, sonhos em nossas vidas, que muitas vezes, Senhor, nós nem esperamos ter ou nem buscamos. Nós te agradecemos, Santo Deus, nesse momento tão especial e colocamos teus filhos nas tuas mãos. Eles rendem glória, te agradecem e desejam que tu, Santo Deus, o Senhor da vida deles, continue guardando, protegendo e abençoando o casamento deles, Pai. Obrigada, Santo Deus, porque tu separaste há 7 anos atrás irmão Vicente para a irmã Eunice para a irmã Vicente, Pai. E hoje aqui, na tua casa, Santo Deus, eles estão te agradecendo por esses 7 anos, rendendo glórias a ti.
E nós, como igreja de Cristo, Pai, nos juntamos a Ele. Nesse momento de alegria, nesse momento de gratidão, rendendo glórias a Ti. Muito obrigado, Santo Deus, por essa casa que é Tua. Muito obrigado, Santo Deus, porque eles estão felizes na Tua presença. Agradecendo, Santo Deus, o presente que o Senhor deu um para o outro. E nós te agradecemos, Santo Deus, porque Tua palavra diz que nós devemos nos alegrar com os nossos irmãos. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite, Pai, nos alegrando com os nossos irmãos. Muito obrigado pela vida do irmão Vicente, pela vida da irmã Eunice, Santo Deus. Que o Senhor continue com eles, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para a nossa felicidade, a Tua igreja aqui. Nós te agradecemos por esse momento e dedicamos a vida dele a Ti, Pai. Em nome de quem oramos e agradecemos. Amém, Senhor das nossas vidas. Amém. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Nós vamos cantar este hino que está no nosso programa, já caminhando para a parte central do culto, que é a mensagem falada da palavra de Deus. Vamos cantar este hino. Como sabemos, o nosso pastor encontra-se em gozo de férias durante este mês e todos os domingos pela manhã e noite nós temos o privilégio de ouvir as pessoas que Deus tem colocado aqui à frente para trazer-nos o seu recado. E hoje vai estar falando a nós o pastor Francisco, que é da Igreja Batista em Vila Nova, da Associação Iguaçuana. Nós vamos convidar o pastor Francisco, que está aqui ao lado do Gerson, conduz até a plataforma, e nós vamos convidar
nosso irmão Joel, para nos trazer a mensagem musical que precede a mensagem falada da palavra de Deus. Esperar o irmão Joel vir aqui à frente. Eu convido esta congregação a colocar-se em pé. Nós vamos orar uma vez mais ao nosso Deus. Eu vou convidar para que nos conduza nesta oração, entregando o pastor Francisco, que vai nos trazer o recado de Deus aos nossos corações. Sabemos que Deus já falou ao seu coração, mas aquilo que Deus tem a nos falar nesta noite através dele. Nós vamos convidar para que esteja nos conduzindo nesta oração o irmão Misiel. Misiel, vou pedir para que venha aqui à frente e ore a Deus, colocando em suas mãos o nosso irmão pastor Francisco. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Receba, Senhor nosso Deus, nosso culto, Senhor nosso Deus, com um cheiro suave e agradável a Ti. Pai querido, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, o mensageiro desta noite. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, tudo que foi dito, cantado e falado aqui, Senhor. Que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Use, Senhor nosso Deus, o que Tu tem colocado no coração dele, Senhor nosso Deus, para que ele possa transmitir para o nosso coração. Abençoa, Senhor nosso Deus, e faça dele instrumento seu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar, nós vamos passar a mensagem musical. Após a mensagem musical, o pastor Francisco vai estar com a palavra. Ele vai estar bem à vontade para nos trazer aquilo que Deus já colocou no seu coração, pastor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que ainda não sabes. A palavra do Senhor a Jeremias, estando ele no pátio da guarda, dizendo assim: e diz o Senhor, somente com amor ele faz isto, e para o estabelecer o Senhor que forma isto. O Senhor é o seu nome e é incomparável. Ele é o Deus de hoje, o Deus de amanhã, o Santo de Israel. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Clama
de verdade. Removerei os cativos de Judá e Israel, e lá eles o louvarão de todo o coração ao Deus da salvação. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei o que não sabes. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei o que não sabes. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama com fé, e com certeza Deus ouvirá a oração deste lugar. Amém? Passamos, pois, a palavra ao nosso pastor Francisco. Sinta-se à vontade e conduza o recado que Deus tem no seu coração para os nossos corações, pastor. Graça e paz, querida igreja. É com honra e com privilégio no coração e grande prazer que nós estamos aqui participando com vocês desse culto, mas muito mais do que isso, podendo ser também edificado. Há quem pense que a edificação ela só começa quando a mensagem é pregada, mas desde o momento em que nós entramos na casa de Deus, abraçamos um irmão, damos uma boa noite, damos a paz, já estamos sendo edificados. E depois de contemplar a beleza desse testemunho, desse evangelho vivo na vida desse casal, eu acho que nós poderíamos ir para casa e já estarmos satisfeitos com essa grande mensagem. O evangelho faz isso. Cristo faz isso. Ele transforma. E há tantas pessoas que não querem ter essa alegria de poder ver o vivo evangelho. E quando eu observo nas Sagradas Escrituras a narrativa do texto bíblico, que diz que a ressurreição de Jesus trouxe um novo impulsionar na vida dos discípulos, é justamente isso. Porque se a nossa fé estivesse repousando apenas no Calvário, com Cristo preso ainda, numa tradição de uma história cristã, sem vida, sem uma ressurreição, nós seríamos os piores dos imortais. Mas nossa fé, ela repousa na cruz vazia e no túmulo vazio. E estamos aqui hoje para notificar isso. Eu não sei quantas pessoas aqui creem nisso. Eu não sei quantas pessoas pregam isso. Porque o Evangelho de Cristo, ele restaura a pessoa por completo. Ele não faz uma recapeada na vida de ninguém, ele não dá uma melhorada em algumas pessoas por fora só. O Evangelho, ele transforma de dentro para fora. E se você ainda não tem essa transformação, é necessário que você agora comece a pensar sobre isso. Para que você vai ouvir muita coisa boa ainda de famílias transformadas, de jovens transformados por esse Evangelho de Jesus. Então eu trago o abraço da minha querida igreja, a Igreja Batista em Vila Nova, convidado, né? Também quero agradecer ao pastor Emael, que está de férias, uma pessoa boníssima, meu professor de seminário, né? Nos últimos anos do meu seminário, mas a alegria maior também é porque
me indicaram, né? E o Wallace que me indicou, né? Então, se porventura eu der uma falhada, alguma coisa assim, vocês pegam o Wallace no cantinho, a Lilian, né? E vai conversar com eles. Mas eles foram minhas ovelhas, né? Ali em K11, quando era pastor interino, e tivemos ali muito tempo, já estivemos muito na minha casa, comendo muita pizza. E, quer dizer, muita não, uma só, né? Porque ele come bem pizza, então eu estou tentando escapar dele, ele fala, eu quero conversar com o senhor na sua casa. E eu sempre falo, vamos conversar em outro lugar. E o Alan, assim, é uma pessoa maravilhosa. A Lilian também, os seus filhos que eu peguei no colo e agora estão lindos, né? Bem grandinhos, né? E eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu estive aqui, quando fiz o seminário do Sul, aqui, né, em 80 e alguma coisa, muita gente não me conhece porque eu tinha um cabelo muito liso. E agora eu não tenho, então não vai ter como me lembrar. Mas eu lembrei de algumas coisas aqui, né? Eu estudei e pude ter a alegria de acompanhar a história dessa igreja aqui. Nós fizemos muitas viagens, eu e o pastor Emael, quando estávamos trabalhando no PNE, no Plano Nacional de Evangelização. O pastor Emael foi uma das pessoas responsáveis também para que a Igreja Batista em Vila Nova estivesse lá, naquele local. Nós completamos 22 anos e nós completamos 25 anos de ministério pastoral também. E eu estou muito feliz por saber que essa igreja aqui, através desse grande pastor, me deu o privilégio de estar ali também, pastoreando aquela congregação. Mas eu gostaria, irmãos, de convidá-los a ficarem em pé em reverência às Sagradas Escrituras. Eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em João 20, onde fala da ressurreição. E nós vamos pensar nessa noite sobre os benefícios que a ressurreição de Jesus nos trouxe. Porque falam-se tantas coisas nessa data de Páscoa, né? Nós temos a Páscoa mercantilista, nós temos a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E aí, às vezes, nós ficamos envoltos nisso tudo e não sabemos onde estamos. Nós temos alguns crentes que ficam preocupados com o ovo de Páscoa, alguns crentes preocupados com o bacalhau, né? E, por outro lado, nós temos muitos religiosos que estão preocupados com tantas outras coisas. Mas qual deve ser a nossa preocupação? Como deve ser a nossa vida diante desse grande fato histórico que fez um divisor de águas na história, através da morte e ressurreição de Jesus? E a nossa fé, é importante você saber disso. O Evangelho, a nossa fé repousa no Calvário vazio e no túmulo vazio. Ele não está mais lá. Né? Então, a nossa fé deve repousar nisso. Esse é o diferencial do cristianismo. As outras religiões, elas se ancoram em tantas histórias dos seus fundadores, mas nenhum deles ressuscitou. Só o nosso ressuscitou. Glória, então, a Deus por isso. E também depois nós vamos fazer assim um contraponto ali em 1 Coríntios 15, apenas um versículo, logo depois eu vou passar para vocês. Diz assim, o capítulo 20, versículo 1. Vamos compartilhar as nossas Bíblias com os nossos visitantes e amigos. Se alguém estiver sem Bíblia, vamos estar chegando pertinho de alguém que esteja sem Bíblia, né? Diz assim em Sagradas Letras. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele entre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. E o versículo 19 agora. Vamos ler o 19, que diz assim. Ao cair da tarde daquele dia,
a primeira semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Eu gostaria que vocês gravassem essa frase. Eu não sei se na versão de vocês aparece. Trancadas as portas da casa. Guardem bem essa frase. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. E se lhos retiverdes, serão retidos. Agora, em 1 Coríntios 15, nós temos aqui 58 versículos, se eu não me engano. Não vamos ler, claro, mas só para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo ele escreve um tratado teológico acerca da ressurreição. Eu quero crer que esse é o tratado mais bem explícito e claro das Escrituras. Até porque as cartas de Paulo sistematicamente escritas e redigidas com o objetivo de fornecer um ensino bem detalhado e específico. Por isso que é importante, em casa, você vai ler e você vai ver aqui a questão da ressurreição de Cristo. E o que vai acontecer com aqueles que estão em Jesus depois de mortos. Diz assim apenas o versículo 19, apenas o 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos ler. Eu não sei se a versão é igual a minha, mas vamos tentar ler juntos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, em algumas miseráveis e outras infelizes. Vamos nesse momento então orar. Santíssimo Deus e Pai de misericórdia, nós nesse momento e nessa noite, mais uma vez, nos encontramos em Tua face augusta e tão pura, e na Tua presença santa, Senhor Deus, porque sabemos que necessitamos de estar em Tua presença. O Senhor não precisa estar na nossa presença, mas nós carecemos da Tua, Senhor. E nesse momento, nós solicitamos a ação do Teu Espírito, para que o Teu Espírito Santo traduza, Pai, essa palavra, explicando aos nossos corações, nos dando um entendimento claro, Pai, do que o Senhor quer para cada um de nós. Não sabemos quantos nessa noite carecem, Senhor Deus, da necessidade da conversão genuína. Mas entregamos todas as vidas aqui, porque nessa noite nós queremos ouvir Tua voz. Senhor Deus, não queremos que a voz do homem prevaleça, mas apenas que o Teu Espírito Santo seja o intérprete das Sagradas Escrituras essa noite. Traduza, Pai, a Tua palavra na linguagem da criança, do adolescente, do idoso, de cada visitante. Eu oro no nome invencível e poderoso de Jesus. Amém. Sentai-vos, amados. É interessante observarmos, amados, que quando a Bíblia mostra nos evangelhos a narrativa da ressurreição de Jesus. Hoje, nós não dependemos de uma data específica histórica para a Páscoa. Os judeus, eles tendem a entender que a Páscoa, que é chamado Pessach deles, que é o passar por cima, que a palavra Páscoa significa passar por cima, passar por. Lembrando toda aquela trajetória do anjo da morte que passava nas casas dos primogênitos, e cada casa tinha que ter, pelo menos a casa escolhida dali, tinham que ter a marca do sangue do cordeiro. E a partir dali, Moisés deu a orientação ao povo para fazer isso, dizendo que o cordeiro, ele estaria mostrando a redenção e também. Mas quando a gente observa também a história de Abraão, e nós encontramos Abraão conversando com Isaac, e eles indo para o monte de Jeová Jiré, o Deus proverá, Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro? Não é isso? E o que nosso Abraão diz? Deus proverá.
pai, onde está o cordeiro? E chegando perto, eu fico imaginando Abraão já chegando perto e nada do cordeiro aparecer. E o filho dele sem saber de nada que ia acontecer. Mas aquele homem, ele vai em obediência e em temor a Deus. Em um dado momento, ele na hora com o cutelo de levantar e imolar o seu filho, o anjo bradou e disse: Abraão, não faças. Tu mostrasses fidelidade, temor, obediência. Mas é interessante que Isaac, ele pergunta onde está o cordeiro. Mas se a gente observar, a Bíblia, ela interpreta ela mesma, não é isso? A Bíblia tem uma correlação incrível. E essa resposta, onde está o cordeiro, ela foi respondida quando João o Batista, em João 1,29 diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Historicamente falando, no sentido de salvação, essa pergunta ecoou desde Abraão. Aonde está o cordeiro? Deus mostrou que nenhum pai que tenha o seu filho como Abraão e tantos outros patriarcas poderiam imolar seus filhos em sacrifício à humanidade. Ele era o único que ia fazer isso. E aí, ele, através do Evangelho de João o Batista, diz com respeito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa para os judeus, então, mostra o cordeiro puro, mostra as ervas amargas, e a nossa, todo domingo nós lembramos, através da ceia do Senhor, através de cada momento que a igreja abre as suas portas, prega o Evangelho, está falando sobre a ressurreição de Jesus. Então, nós não dependemos de tradição nenhuma pagã e nem cultura brasileira para sustentar nossa crença. A nossa crença repousa no túmulo vazio do Cristo ressurreto. E isso a gente tem que ter convicção e certeza daquilo que nós abraçamos como crença na Bíblia Sagrada. E aí, baseado nisso, nós encontramos discípulos que até então estavam todos felizes com a presença de Jesus. Mas naquele momento Jesus partiu. E havia um dado momento que Satanás, ele achava que Jesus, ele não ia mais sair da cruz. Satanás fez de tudo para Jesus não chegar até a cruz. E ele chegou. Mas depois Satanás fez de tudo para ele descer da cruz. E ele não desceu. Aí eu fico agora imaginando o que aconteceria se Jesus descesse da cruz. Chega alguma coisa, pense em alguma coisa o que poderia acontecer com você, comigo, se ele descesse da cruz. Mas é interessante que o que prendeu Jesus na cruz não foram os pregos nos seus tendões cortados e seus ossos triturados. O que prendeu Jesus na cruz não foi o ódio dos judeus e também daqueles da sinagoga. O que prendeu Jesus na cruz foi o amor dele. Como diz em João 3,16. Como diz em Romanos 5,8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco. O que prendeu o mestre no Calvário foi o amor dele pela humanidade. Um amor que estava sendo estendido a todas as gerações, que culminou em nós nessa noite. Então, o que prendeu o mestre foi o amor dele por você e por mim. Mas é incrível que naquele momento da dor, os médicos, os especialistas falam de várias situações que Jesus passou. Mas Jesus, ele pelo menos sentiu 3 tipos de dores no Calvário. Ele sentiu a dor física, a posição do seu tórax, da posição da sua coluna, os seus tendões cortados. Quem já cortou tendão? Eu já cortei. Tem uma marca aqui dos meus tendões que já foram cortados com 55 pontos que eu levei. Ó. Tendões são músculos. Está aqui marcado. Jesus passou muito tempo ali, tendões cortados. Você com tendão cortado não mexe o dedo. Ossos triturados pelo prego. O azorrague, que era um chicote especial, que era com ponta de osso seco, prego, parafusos, que na hora que jogava nas costas, ele cravava e rasgava as costas franzinas do mestre.
A dor física de Jesus foi imensa, mas por amor. Mas mesmo assim, essa dor física não era a dor maior. O segundo tipo de dor que Jesus sentiu no Calvário foi a dor da ausência do Pai. Porque naquele momento, os especialistas dizem que, simbolicamente, precisava, era necessário que o Pai desse as costas por Jesus. Porque ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Qual é o pai e a mãe que, vendo seu filho nessa situação, desampararia? Qual é o pai e a mãe que deixaria o seu filho no hospital, machucado, e ele gritando, mamãe, papai, você me desamparou por quê? Mas ele fez tudo isso pelo Joaquim, pelo Wallace, pelo Francisco, por amor a nós. A dor da ausência do Pai mexeu muito com Jesus, mas não foi a maior. Ele sentiu um terceiro tipo de dor, que é a dor que pesou muito mais para ele. É a dor dos nossos pecados. Dos pecados de toda a humanidade. Dos pecados vindouros. Daquele momento de negrura no Calvário, onde tudo se escurece. Aonde as hostes do mal e das potestades dos anjos decaídos faziam barreiras. A pressão espiritual, aquela coisa ruim no corpo de Jesus, no que disse respeito aos nossos pecados, estavam neles. Porque pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava repousando sobre ele. E em um dado momento, Jesus, ele exclama no grego, tetelestai. Está consumado. Acabou! 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 Ele está dizendo, venci! 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 A nossa irmã disse, aqui quem reina? Aqui quem reina? Jesus, aqui quem reina? Na sua vida quem reina é Cristo. Por isso que ele disse, acabou. Aquele brado não foi um brado depressivo. Aquele grito não foi um grito de dor. Aquele grito não foi um grito melancólico, nostálgico. Aquele brado foi um brado de vitória. Está consumado. Acabou. Vencemos. E aí, ele trouxe-nos os benefícios da ressurreição. O Evangelho, você pode resumir ele em 4 palavras. Só em 4 palavras. Se você quer evangelizar alguém, em 4 palavrinhas você resume o Evangelho de Jesus. Jesus, ele veio, né? E nesse veio ele viveu. Então ele veio. Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Veio, morreu, ressuscitou e voltará. O Evangelho se ancora nesses 4 aspectos. O nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo, é isso. O Evangelho de Cristo é esse. Fragmentos do Evangelho não constituem um Evangelho. O Evangelho é completo. Você pode ter o Evangelho segundo fulano, você pode ter o Evangelho segundo ciclano, mas o Evangelho é único, o de Jesus. O próprio Paulo, em Gálatas 1, diz que se vier alguém dos céus, diferente, com a coroa, e anuncie um outro Evangelho, o que ele diz? Ele seja anátema, seja maldito. Não precisamos de outro Evangelho. O Evangelho já foi redigido em Jesus. E pronto. A partir daí, amados, nós encontramos os benefícios do Evangelho que até então os discípulos estavam como que cegos. Eu pedi vocês para poderem mentalizar bem a questão da palavra trancados. E nós encontramos aqui uma coisa interessante. No verso 19, ao cair da tarde daquele dia,
o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Aqui nós encontramos as pessoas trancadas não só em casa, mas trancadas em si mesmo. A pior coisa do ser humano é quando ele se tranca em si mesmo. Aqui diz que esse trancar em si mesmo mostra um medo por alguma coisa. Eles tinham medo dos judeus. Eles tinham esquecido das promessas. Quantas vezes nós, cristãos, independente de 20, 30 anos de evangelho, esquecemos das promessas? Muitos de nós ficamos resmungando nos cantos, ficamos murmurando no canto por alguma coisa que não deu certo, por um emprego que não conseguimos, pela namorada que não conseguimos, pelo algum projeto de vida que não temos concluído, e ficamos reclamando. Esquecemos das promessas. Os discípulos também esqueceram. Os discípulos esqueceram do benefício que traz a ressurreição e que trouxe a ressurreição para nós também. E aqui diz o texto que eles estavam com medo dos judeus. E veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. É interessante que eu estava tentando redigir alguma coisa acerca disso e observei que quando nos trancamos em si mesmo, passamos a conviver com medo. E aí nós temos medo da morte, medo do pessimismo, medo da doença, medo da falta de fé, medo do desemprego, medo da depressão, medo de enfrentar o futuro, medo de enfrentar o novo também. Medo das pessoas, medo de ousar, medo de uma nova experiência até amorosa, de casar de novo, até mesmo de reconstituir a família, medo da falsidade, medo da decepção. Eles estavam com medo dos judeus. Eu não sei qual é o tipo de medo que faz você estar trancado em si mesmo. Eles não só estavam trancados na casa com medo dos judeus, mas eles estavam trancados dentro de si. E a pior coisa é a pessoa, quando ela não extravasa aquilo que está prendendo o seu ser, lhe aprisionando. A partir daí, quando nós estamos trancados em si mesmo, nós não enxergamos nem mesmo a presença de Cristo em nosso meio. A pessoa está tão para baixo, mas tão para baixo, que ela não observa a presença. É o que aconteceu com eles. Eles estavam trancados na porta, onde estavam os discípulos com medo. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E eles nem observaram isso. Jesus, às vezes, está passeando na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua vida, e você nem mesmo observa a presença dele. E aí, baseado nisso, trancado, ele pôs-se no meio, disse paz. Quantas vezes ele se coloca no meio, fazendo milagres, consolando, confortando, amparando, ajudando, e nós não enxergamos a sua presença. Por outro lado, quais são esses efeitos que Jesus proporcionou a esses discípulos? Os efeitos da presença de Cristo em nossa vida faz-nos destrancar-nos por dentro. Quando nós notamos a presença de Jesus em nosso meio, fazendo milagres, manifestando o poder dele, aí traz paz. Quando ele diz, paz seja convosco, ele está dizendo shalom, que quer dizer paz por completo. Shalom era paz mental, paz espiritual, paz relacional. Shalom. Paz seja convosco. Paz seja com vocês. E eles estavam atribulados por causa da incerteza. Nada poderia tirar aquele sentimento de perda e de derrota. Porque eles achavam que estavam sendo, ou pelo menos tinham sido derrotados pela morte de Jesus. Mas um outro efeito que a presença de Jesus traz na nossa vida, ela traz convicção também. Ela traz convicção e certeza. Porque Jesus mostrou as mãos, não é isso? E um lado furado, rasgado. E aquilo ali trouxe lembranças dos ensinos, dos momentos com Jesus, do Calvário. E Jesus disse que voltaria. E aí eles começaram a lembrar. Então isso trouxe convicção, certeza. E muitos de nós, às vezes, parece que a certeza e a convicção, ela se perde, ela vai se indo.
Eu quero dizer para você que convicção cristã, ela não parte de experiências estranhas, de arrepios, ou de um corpo quente, ou de alguma coisa extraordinária. A experiência com Cristo traz-nos a convicção através das Sagradas Escrituras, daquilo que Cristo ensina. Se você quer sentir alguma coisa diferente no seu corpo, por favor, cuidado que às vezes o mesmo arrepio que o Espírito Santo pode te proporcionar, as entidades malignas também proporcionam. Então, não vamos depender de experiências extras fora no corpo para trazer convicção. Convicção trabalha no campo da razão. Jesus disse, vocês estão lembrados? Olha aqui a mão furada. Olha aqui o lado. Trouxe lembranças. Trouxe convicção também a eles. Mas uma outra coisa interessante, de quando a presença de Jesus está no nosso meio, ela traz também, sabe o quê? Alegria perene. Olha só o que diz o versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E o que aconteceu depois? Os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então, traz alegria perene. Portanto, os discípulos viram o Senhor. O Evangelho traz essa alegria. O Evangelho não traz essa alegria fagueira e passageira, que as pessoas dependem de estímulos externos para manter a sua alegria. A Bíblia é um livro terapêutico. E ela traz na sua abordagem mais de 76 vezes a palavra alegro, alegria e regozijo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria. Porque Jesus traz alegria. Nós fizemos o tema no aniversário da nossa igreja sobre Jesus, a razão da nossa alegria. Ele é a razão da nossa alegria. E a ressurreição é isso. Vocês já observaram mais ou menos a narrativa daqueles discípulos no caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas? Eles estavam tristes, cabisbaixos, eles estavam caminhando, indo embora, saindo da cidade. E aí veio alguém e conversou com eles. Por que eles estavam assim? Você não está sabendo não o que está acontecendo? É o último, não está sabendo de nada do que aconteceu com Jesus, aquele que viria, que poderia ser o grande libertador. O que aconteceu com ele? Morreu. E aí já se passou esses dias e nada. Eles estavam tristes. E ele conversava. E chegou um dado momento, não é? Ele bateu papo com eles e foi comer com eles. E quando partiu o pão, o que aconteceu? O texto diz que os olhos deles foram abertos, os olhos espirituais. E aí eles viram a presença. Mas repararam da forma que eles estavam saindo da cidade, tristes, derrotados, cabisbaixos. E depois, como eles voltaram, eles levantaram, não queriam saber nem que horas eram, não queriam saber se tinha ônibus, se tinha táxi, não tinha nada. Eles foram a pé. E correram muito. Mas voltaram com entusiasmo e alegria de uma ressurreição completa e verdadeira. É isso, irmãos. Nós temos que chegar na igreja com essa alegria. Nós temos que evangelizar com essa alegria. Nós temos que parar, às vezes, de ficarmos reclamando da vida e ficarmos tão tristes, cabisbaixos, jogados pelos cantos. Nosso culto tem que proporcionar alegria e também temos que louvar o Senhor com alegria. Porque o Salmo 100 fala isso, celebrai com júbilo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. E com isso, irmãos, nesse trazer a alegria aí dessa convicção, essa presença, tudo porque viram o Senhor. Trancados em si mesmos, eles nunca veriam a glória de Jesus. Nunca teriam a plena satisfação em viver a plenitude do Evangelho de Cristo. Quando você se tranca em si mesmo, você nunca. E aí o que é mais interessante desse benefício que a ressurreição traz, é que quando nós nos destrancamos por dentro, damos liberdade para o Espírito Santo vir e entrar na nossa vida, a nossa consciência missionária também é resgatada. Eu acho que hoje começou aqui, né, a questão, não é isso, de missões. A nossa consciência missionária é resgatada. Sabe por quê? Porque aquele olhar de trancado por dentro, você só olha para si, né? Você começa a falar assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó azar, que droga essa vida.
Mas depois que Jesus entra, que faz aquela arrumação lá dentro, e sacode a nossa vida lá por dentro, o que acontece? O nosso olhar começa a ir para fora. A gente começa a olhar o outro. A gente começa a olhar o outro com o olhar de Jesus. E aí o texto nos diz que, assim como o Pai, no versículo 21, olha só o que diz o versículo. Disse, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, naquele momento, Jesus está mostrando para os discípulos, para que olhe para a carência do outro, para que tenha uma visão evangelística, para que testemunhe, pare de ter um egoísmo, deixe o egoísmo de lado, o individualismo, e resgate agora o olhar pelo outro. Missões é isso. Missões é olhar além, é você olhar para o outro. É o que Jesus fez. Ele olhou para o outro e viu que eram ovelhas que não tinham pastor. Partindo daí, irmãos, a gente começa a ver o sentido da ressurreição. Mas uma outra coisa interessante que a ressurreição traz também, não traz só isso, eu vou fazer um resumo rapidinho para você sobre que a ressurreição trouxe a presença viva de Jesus e não de um fantasma, certo? Nós não dependemos de fantasma, de ninguém que morreu. O nosso Senhor está... Por isso que a ceia do Senhor, ela é em memória de Jesus, de alguém que está vivo entre nós. Por isso que a ceia do Senhor, ela não pode ser algo triste, porque não é sepultamento. Então, se porventura você vem para a ceia do Senhor e vem triste, com aquele olho de peixe morto, aquela cara bem lá embaixo, por favor, não é isso não. Jesus não quer isso. Em memória de mim, de alguém que está vivinho entre nós. A ceia do Senhor é isso, porque repousa na ressurreição. E isso traz a presença viva de Jesus. Segunda coisa que o benefício da ressurreição nos trouxe, que nos trouxe paz real. Porque aquele que crê na ressurreição no túmulo vazio, obteve paz real. A paz seja convosco. Terceira coisa, trouxe alegria perene, uma alegria sem fim, uma alegria que, ainda que venhamos a ter problemas e dificuldades, aqueles problemas não vão abafar a alegria de Jesus em nós, em mim. Então, a ressurreição de Jesus trouxe-nos alegria. Quarto, a ressurreição de Jesus nos trouxe convicção. A crença do evangelho, do cristianismo, repousa na ressurreição. Tem muitas religiões tentando banalizar, muitos estudos dizendo que o corpo de Jesus foi roubado, que deram um dinheirinho, uma propina para alguém pegar lá e levar o corpo, que Jesus nem morreu, teve um desmaio e fugiu para o Tibete. Gente, vai aparecer tanta coisa. Vai aparecer tantos livros. Mas você vai ler lá em 1 Coríntios 15 e vai dar a você uma estrutura de convicção sobre a ressurreição de Jesus. Uma outra coisa, os benefícios da ressurreição trouxe-nos um novo sentido de missão. A ressurreição de Jesus nos trouxe a visão missionária que a igreja precisa ter. Jesus disse aos discípulos, olha, vocês vão ficar quietinhos aí. Fica sentadinho, fica esperando aí. Até do alto, vocês vão ser revestidos. A partir daí, vocês poderão ir. Então, os seus amigos de faculdade, os seus amigos de universidade, as suas amigas do condomínio, os seus colegas de trabalho, eles precisam estar inclusos nessa abordagem missionária, por causa da ressurreição de Jesus. Por último, o benefício da ressurreição nos trouxe um impulso do Espírito Santo. Jesus ele faz um prenúncio do Pentecostes. No capítulo ainda 20 de João, ele diz assim, recebei o Espírito Santo. Jesus soprou e fez um prenúncio, um prelúdio do Espírito Santo que viria aí no Pentecostes. E a partir daquele momento, a ressurreição trouxe também poder.
Ao ponto de Atos 1:8 dizer que do alto eles seriam revestidos e ser-me-eis testemunhas em todos os lugares. Então a ressurreição trouxe impulso do Espírito Santo para nos mostrar o caminho a seguir. É o Espírito Santo que vai dar direção à igreja. É o Espírito Santo que vai dar direção aos seus negócios. É o Espírito Santo que vai dar direção ao seu casamento. É o Espírito Santo que vai dar direção à educação dos seus filhos. A ressurreição de Jesus nos trouxe 6 benefícios, 6 verdades, que elas não podem ser barateadas. Partindo daí, se nós não tivermos esperança, seremos os mais miseráveis e infelizes dos seres humanos. Graças a Deus que Jesus ressuscitou. Porque daqui a um tempo, nós vamos ver muito cemitério daqui saindo muita gente. Para a honra e glória do nosso Deus. Vai cair muita gente. Mas se você não crê nisso, pastor, por favor, isso aí é a história daqueles filmes de morto-vivo, que a pessoa sai do cemitério e pega a perna do outro. Mas esses não vão pegar a perna, eles vão sair glorificando, irmãos. Quantos sepultamentos de irmãos, de parentes cristãos autênticos você foi? Vários, não é? A ressurreição de Jesus é que trouxe essa possibilidade dos nossos entes queridos que morreram no Senhor ressuscitarem para a honra e glória. Então, amados, vai ser um rebuliço. Vai ter gente se assustando muito aí por aí. E aí? Vamos ficar nessa de quietinhos? Nós temos que divulgar, irmãos. A ressurreição de Jesus nos impulsiona. E você precisa divulgar esse evangelho, que o evangelho está aí, o túmulo vazio. Eu não sei quantas pessoas procuram Jesus no lugar de morto, porque a Bíblia diz que nós não temos que procurar Jesus onde estão os mortos. Nós precisamos buscar Jesus no lugar dos vivos, porque Ele está vivo. Ele venceu a morte, por amor a todos nós. Ele desceu da sua glória para cumprir um plano de Deus. Ele foi humilhado e machucado. Ele carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou. Então glória a Deus por isso. E a história continua. Ela não parou por aí. Amados, que Deus nos abençoe. Nós somos gratos a Deus, porque, mais uma vez, Ele usa um servo para nos trazer o seu recado. Agradecemos ao pastor Francisco por atender o nosso convite. Agradecemos os irmãos que aqui estiveram, estão conosco, juntos, cultuando ao nosso Deus. Nós vamos já encerrando o nosso culto, vamos cantar o último hino que está no nosso programa. Após o cântico destino, eu vou convidar o presidente do Conselho Diaconal, o diácono Gerson, que vai conduzir o pastor Francisco à porta para que os irmãos possam cumprimentá-lo. Nós queremos desejar a todos os irmãos que tenham uma semana de paz, glória na presença do nosso Deus, e que durante toda esta semana nós tenhamos o compromisso de testemunhar de Jesus Cristo onde quer que estejamos. Cantemos este último hino, depois teremos o prelúdio, e eu desejo aos irmãos uma boa semana com a paz e a presença do Espírito Santo em cada um de nós.